Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, nós já conseguimos trabalhar bastante assuntos, né, relacionados ao nosso material, relacionados à SAP. Hoje começam alguns assuntos que estão no livro, mas não estão no enfoque da SAP. São assuntos que eu trago, né, conforme a experiência que eu tenho e tudo mais, que são importantes vocês saberem, né, mesmo que não esteja no enfoque. Por quê? O curso é gigantesco, né? Imagina quantas áreas você pode abordar dentro de um curso de técnica e mecânica. Não tem como fazer atividade de tudo, que senão vocês iam passar o semestre inteiro só fazendo atividade. Então tem algumas que estão em enfoque e esses assuntos que não estão no enfoque da SAP, mas quando a gente tem o tempo, né, igual nós estamos tendo hoje, eu costumo trazer também, seria assuntos extras, né, mas que são pertinentes aí para vocês no dia a dia. E hoje nós falaremos sobre os tipos de materiais. Então, por exemplo, por que que um material tem uma dureza grande, o outro é flexível? Por que que um, quando magnetiza, ele consegue se unir com outros corpos e se eu passar em outro tipo de material ele não vem? Né, geralmente ferramenta. Por que que algum material usado para ferramenta de corte, por exemplo, e o outro eu não consigo fazer nada com ele? Material utilizado para transportar energia elétrica, transportar calor, e outros eu tento usar não serve para nada, né? Então tudo isso depende do tipo de material, características, suas propriedades físicas, químicas e tudo mais. Veremos um pouco sobre seriam as grandes famílias, né? São as classes de materiais, como elas se subdividem. Então existem vários materiais disponíveis na natureza em sua forma bruta, a exemplo da madeira, couro e assim vai. Cada material tem suas particularidades, sua identidade, seja de cor, forma física e química, forma de extração, e pode ser encontrado associado a outro material ou isolado, possuindo suas propriedades individuais. Com o avanço da tecnologia, foi verificada a possibilidade de criar materiais com propriedades únicas, não encontradas na natureza, gerando assim os materiais sintéticos. Quando a pessoa vai para um laboratório ficar manipulando, ela está buscando alguma propriedade ou um custo-benefício melhor, seja um material que precisa que ele seja um isolante térmico, mas que ele seja bom condutor de eletricidade, e assim vai. Então tem materiais que não existem na natureza, o pessoal vai para laboratório desenvolver, que são esses sintéticos, né? Fabricados em laboratório de forma artificial. Estes materiais, conforme sua aplicação, geralmente garantem características melhores se comparados aos materiais naturais, pois são criados com o propósito de otimização. Exemplo, quando falamos em lubrificantes, os óleos sintéticos conseguem tolerar maiores temperaturas sem mudar suas propriedades físicas e químicas e, com isso, tornar mais eficiente a lubrificação de máquinas que operam em temperaturas críticas. Então, a gente tinha os óleos minerais, como foi o exemplo aqui. O pessoal viu que precisava de condições melhores. Se eu elevo muito a temperatura, o meu óleo começa a ter mudança no estado físico. Estado físico, lembrando para vocês, é gasoso, líquido e sólido, né? Então, essas mudanças. E se ele muda para outro estado, não faz o papel dele, que é lubrificar. Então, aí eu já vou para dentro do laboratório, vou desenvolver um óleo que tenha o quê? Um ponto de evaporação mais alto, que mesmo ele chegando naquela temperatura, ele não vai mudar de estado físico, que ele tem uma viscosidade X, que ele tem um comportamento Y, que ele não reaja quimicamente com o retentor, com o metal do meu bloco do motor, ou o câmbio, o que for, pensando aqui na área automotiva ou em outras áreas. Quero que também tenha um custo barato, que seja do material de fácil acesso, quero que não seja inflamável, então ele vai pensando em todas essas características para montar um material sintético e assim vai. Então, ó, os tipos de materiais de maior importância para a aeromecânica são metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos. Alguém aí já viu essas nomenclaturas no dia a dia? Jussani, Samuel, Claudio Honor, Johnny, o Rafael, Valmir, João, Ítalo. Rafael já sim.
Metálico e cerâmico, sim. Agora os outros dois, não tô lembrada do que é. Consegue me dar um exemplo no material metálico? A gente tem um relógio comparador, né, para medir o benefício. Cri. Vocês estão em Rio Verde, talvez, ó, eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, e lá a gente toma muito tereré. Não sei se vocês tomam aí também. Eu acho que toma. Toma, né? Apesar que depende muito da cuia, mas tem uns que são os copos de alumínio, são copos metálicos, né? Que a gente usa para tomar um tereré, por exemplo. Você aí deve estar usando, deixa eu ver aqui ao meu redor, não sei se a sua cadeira pode ter parte metálica, então o metal é tudo que vem com a composição de materiais metálicos, aí entra na química, né? A tabela periódica. Os cerâmicos, aí já são materiais que eles têm elevada dureza. Exemplo, aí na casa de vocês, um prato que você tem aí, uma louça, né? Um prato de porcelana, uma louça. Você pode ver que a dureza dele é muito elevada, só que, consequentemente, eles são frágeis também, né? Depende da forma como foi o impacto, ele se quebra inteiro. E se você tentar, por exemplo, quebrar ele no meio, você não vai conseguir de jeito nenhum. Os polímeros, eles são... É até difícil falar assim um material, mas um pouco das borrachas, os plásticos são materiais poliméricos. Uma garrafa PET, polímero, uma mangueira que a gente usa na indústria de borracha, um material polímero. E os compósitos são quando unem dois desses três tipos. Às vezes a gente tem ferramenta de corte, que ela é um material metálico embebido por um formato cerâmico. Então ele é metálico por dentro e tem por fora a parte cerâmica, que é para ajudar na questão do quê? A questão do corte, tem uma dureza elevada, mas aí também você não ser tão frágil, né? Não quebrar de forma tão fácil. Muitas vezes vem essas composições de materiais, de outros tipos de materiais. Então assim segue. E agora, deixa eu só, eu vou entrar em um por um, que agora eu fiquei com medo de uma coisa. Acho que a Juscelina estava falando comigo se eu confundir polímero com compósito. Mas eu acho que não foi não, tá certo. É isso mesmo. Que vai que você prepara, chega na aula, mas é isso mesmo. O composto ele já usa duas propriedades. Ele pode ser um metálico com cerâmico, um metálico com polímero ou um composto com polímero. Os dois tem os dois tipos de materiais para formá-lo, né? O composto. Então, entrando aqui primeiro nos metálicos. Então, os materiais metálicos são aqueles que apresentam na sua composição um ou mais elementos metálicos. Geralmente apresentam boa condutividade elétrica e térmica e mecanicamente são resistentes e dúcteis. Dúcteis, está vendo esse desenho azul? Ele era um cilindro. Imagina uma peça em formato de cilindro. Ele está recebendo esse tipo de força. O que a gente tem na indústria é a prensa, né? Você está prensando, você está fazendo uma compressão. É um movimento de compressão. Um material dúctil, ele vai ficando no formato azul. Ele vai tendo a parte elástica ali, antes dele quebrar, dele se romper, ele vai se deformando o máximo que dá até que ele se rompa. O frágil não, ele não vai te dando sinal. Ele não vai mudando o formato. Ele aguenta o máximo que der, na hora que ele não aguentar mais, ele só quebra no meio, geralmente é cisalha, né? Ele cisalha e você não tem sinal de que vai quebrar, né? Ele não apresenta sinal que ele vai quebrar, ele simplesmente quebra e pronto. Então o dúctil ele tem uma fase elástica. Eu vou ter que pular uns slides aqui para mostrar uma coisa que eu creio que vai fazer sentido, que é o seguinte. Vamos lá, entrar em ductibilidade e fragilidade. Você está aplicando uma força, uma tensão no seu material. Ele começa a deformar. Alguém já pegou uma barra de alumínio e começou a esticar? Esticar já é força de tração. Alguém já tracionou um alumínio, algo assim? Ou se você fizer o seguinte, pegar o seu copo lá de tereré mesmo, pegar aquele copo de alumínio, tentar dobrar ele. Por muitas vezes a gente consegue, né?
depende da espessura do copo, a gente consegue. Tubo de alumínio, depende do nível de força que você faz, você consegue dobrá-lo, você consegue fazer curva com ele. Por quê? Porque ele tem a fase elástica de deformação mais elevada. Então, o material que consegue se deformar sem quebrar, tentar trazer na linguagem mais comum, ele se deforma, vai mudando a forma dele sem quebrar, é o material dúctil. Ele tem essa possibilidade que é deformar na fase elástica. O que é a fase elástica? Está até aqui no slide. Ele, mesmo que você puxe ele tende a voltar no estado original. Então, fase elástica, pensa no elástico. Você não puxa um elástico, se você soltar, aqui em Goiânia chama de liguinha, né? Aquele elástico que geralmente usa para prender dinheiro. Se você puxar ele se estica todo. Mas se você soltar, ele volta a ter aquele formato pequeno dele. Então, isso quer dizer que ele se deformou até a fase elástica máxima dele e depois voltou. Não tem uma hora que você puxa tanto que ele arrebenta? Alguém já deve ter brincado com elástico já, hein? Uma liguinha. Vocês conseguiram agora? Alguém tá me ouvindo aí? Para me dar um... Claudio Honor, sim. Mata mosquito, né, Rafael? O que acontece? Quando você puxa muito, vocês já viram que ela vai ficando mais fina e vai dando sinal que vai arrebentar. Eu creio que todo mundo que já esticou vê que ele vai dando sinal. Menino que brincou de estilingue. Estilingue, quando você vai puxando muito, aí o Claudio Honor lembrou também. Ele vai ficando mais fino até que chega uma hora que você vê que vai arrebentar. Por quê? Na fase elástica, ele volta ao estado original. Que é igual o elástico, ele voltou, está no mesmo formato. Quando você estica muito mais, chega num ponto que ele passa da fase elástica para a fase plástica. Fase plástica que ele se deforma, ele não volta mais ao formato original. Então ele fica alargado, geralmente o elástico ele fica... Se ele tinha um formato ali menor, ele vai aumentando, se fosse colocar um diâmetro, né, seria um diâmetro, até que chega um ponto que ele arrebenta, mas ele vai te dando sinal. Ele é um material que é dúctil. Então, mesmo que ele tenha uma fase elástica grande, volta ao estado normal. Se você estica muito mais, ele vai para a fase plástica. Quando ele volta, você tem sinais que ele está diminuindo a espessura do elástico. Até que chega uma hora que você vai puxando e ele arrebenta. Aí, arrebentar, aí é cisalhamento, é o limite que a gente chama na área de materiais, é o limite de escoamento desse material, que é quando ele se rompe. Materiais dúcteis, estica, volta, depende do nível, ele volta ao estado normal. Esticou muito mais, ele começa a te dar sinal que ele vai arrebentar, até que chega num ponto que ele arrebenta de fato. Dúctil, material frágil. Geralmente eu lembro de eixo, mas dependendo do eixo ainda tem uma certa ductibilidade. O seu prato, por exemplo, quando ele cai no chão, ele não te dá sinal, apesar que é um tipo de impacto diferente. Deixa eu pensar algo que seja tracionado e arrebenta. Aqui é essa imagem mesmo. Imagina aqui que esse laranjinha, né? Que esse material laranja aqui fosse um de porcelana. Quando você apertar ele não vai ficar mudando de formato, não. Ele mantém da mesma forma. Ele não se estica, ele não se deforma. Ele vai mantendo, até que chega uma hora que ele arrebenta. Por quê? A fase elástica dele é mínima. Se tiver deformação aí, vai ser na casa de... Você precisa de paquímetro para pegar essa deformação. É muito pequena a fase elástica. Passou disso, ele já começa na plástica. A plástica dele é muito rápido, ele quebra. Por quê? Chegou no nível de tensão. É lógico que a tensão que um cerâmico aguenta é muito maior do que o material metálico, né? Na maioria das vezes. Mas é isso, dúctil, material que tem uma certa... Não dá para falar que é isso, mas se fosse a palavra mais próxima, seria ter uma certa flexibilidade. Acho que é a palavra mais próxima para a gente entender. E o frágil, ele já não tem, né, essa possibilidade de ser flexível. Ele simplesmente se cisalha, né, e quebra. Então, cisalhar, eu vou linkar lá com aquele que eu falei, aquele pedaço que a gente brifou, que eu ia falar no final. Cisalhar é o seguinte, ó, tensão de cisalhamento, que é a força que é aplicada na seção transversal de um corpo de prova, no nosso caso ali era a figura amarela, né, cuja tendência é a de cortá-lo. A tensão de cisalhamento é a relação entre a força cortante
e a área transversal do corpo de prova. Então, no ambiente fábrico, é comum pinos, rebites, eixos e até parafusos serem cortados por esforço de cisalhamento. Então, basicamente aqui, ó, parafuso de fixação, ele vem e corta nesse sentido do P. Eles estão nesse sentido, o cisalhamento é assim, ó. Pode cortar ele retinho de formato perpendicular ou pode ser angulado, né? Esse cisalhamento ele não tem um ângulo preciso, né? Mas ele corta no meio o material. Então ele separa em duas partes. Isso é tensão de cisalhamento. Então toda vez que eu falo cisalhar, é algo que vem e corta esse material no meio. Pode ser só em duas partes? Geralmente é, dependendo do tipo de material. Às vezes pode dividir em mais partes ainda, né? Depende muito do comportamento, tipo de força e assim vai. Então, ó, voltar aqui para ler aquela frase. Contudo, existem materiais metálicos que são considerados frágeis, pois apresentam nenhuma ou quase nenhuma deformação elástica, não apresentam elasticidade. Então aqui pode comparar o comportamento de dois materiais, um dúctil e um frágil, quando submetidos a um esforço de compressão. Notem que o material dúctil fica ou deforma ficando em forma de barril, enquanto o frágil fratura sem sofrer quase nenhuma deformação. Que é isso, não dá sinal. Basicamente vai lá e quebra, tchau. E o outro vai se deformando até o máximo que ele suportar. Geralmente quem trabalha com aço aí, já ouviu falar aço doce e aço duro. Aço doce é aço de baixo carbono, né? Aço ali um 10-20, já é um aço doce. Ele é mais maleável. Se a gente for pegar, ele tem maior ductibilidade. Aí se você já vai para os aços duros ali do 1060, vai embora, né? Você já tem materiais que apresentam mais dificuldade para ser dobrado, ele já não tem tanta maleabilidade. E assim vai. Então tem essa diferença entre aço mole, que é aço doce, né, com baixo teor de carbono, e aço duro, que é aço com alto teor de carbono. E a ductibilidade é importante para quê? Imagina o seguinte, dependendo do tipo de material, você precisa que ele te dê folgas, né? Que se ele aquecer, ele não, por exemplo, se ele não tem parte elástica, se ele aquecer, dependendo do nível de aquecimento, ele se rompe, porque ele não consegue dilatar. E um duct aí já pode, aí é uma outra propriedade, mas está ali próximo, né? Se ele se dilatar, ele não vai sofrer, não vai cisalhar, ele vai suportar. Se eu precisar converter esse material em diversos formatos, ele vai poder também. Geralmente dúctil, pensando na parte metálica, o alumínio é o primeiro que eu vejo. O cobre já tem menos ductibilidade do que o alumínio, mas também é dúctil. Assim vai. Então, esse é um dos conceitos que dividem os materiais metálicos e muito importante para a gente na indústria. Segundo tipo são os nossos materiais cerâmicos, né? São encontrados em vários segmentos do ramo da mecânica, principalmente por apresentarem alta dureza e ser um ótimo isolante térmico e elétrico. São constituídas basicamente de argila, sílica e feldspato. Aqui o exemplo que eu com um tijolo em cerâmica. Então, o tijolo que a gente tem em casa, a telha, material cerâmico, a nossa louça é um material cerâmico, o vidro é um material cerâmico. Pode dizer que o vidro também ele tem baixa ductibilidade, ele não vai te dando sinal que vai quebrar, não. Ah, mas tem um vidro que você bate, ele trinca antes de quebrar. Aquilo lá ele já está quebrado. Ele tem aplicações de camadas de vidro que não deixa ele estilhaçar. Ah, tá no formato inteiro, porque ele tem placas que suportaram. Aí, ó, roldana de isolante elétrica. Eu tô tentando lembrar essa aplicabilidade aí, Rafael. Se quiser escrever no chat aí. Mas tem vários materiais cerâmicos. Geralmente eles têm alta dureza. Alta dureza é que aguenta impacto de todo jeito. Ah, na rede elétrica, geralmente, para isolar na rede elétrica, os materiais são cerâmicos. Todo material que isola térmica e eletricamente é um cerâmico? Não, mas essa é uma característica da maioria dos cerâmicos.
Outra área que usa muito cerâmico. Deixa eu lembrar, geralmente não quer que suporte alta temperatura também. Dependendo do nível, né? Lógico que se for muito alto, ele vai ter que usar um compósito, talvez. Ele vai, por laboratório, vai estudar, né? Qual que é o material. Uma alta temperatura, um cerâmico suporta. Exemplo aí, é porque ele é um isolante térmico, então ele tem essa característica. O Rafael já trouxe para a gente também isolante elétrico, né? E alta dureza, um diamante. Salvo engano, o diamante é um cerâmico também, apresenta alta dureza, né? O material que na natureza é o que ele tem maior dureza de todos os outros, né? Então a dureza é basicamente a capacidade de um riscar o outro. Dureza que aguenta qualquer porrada, impacto? Não, não é isso. Dureza geralmente a gente consegue medir quando um risca o outro. Geralmente o que risca é o mais duro e o que é riscado é o de menor dureza. Então, um prato da nossa casa, se a gente tenta dobrar ele no meio, não dobra, né? Pelo nível de dureza. Mas se eu pegar um martelinho e dar uma pancadinha no meio dele, pronto, ele já divide em duas partes, porque ele tem a resistência mecânica em diferentes sentidos, né? Para diferentes tipos de força. Outro tipo de material é o polímero. Eu creio que esse seja um dos que mais estão presentes, assim como os metálicos, né? Cerâmico também? Também. Mas o polímero eu acho que é o que mais tem aí no nosso dia a dia. Se você, a tela do seu computador vai ter polímero, sua cadeira vai ter polímero, vocês vão ver, ó. Os materiais poliméricos ou apenas polímeros são representados pelos plásticos e borrachas. Possuem baixa densidade, propriedade isolante e são facilmente deformáveis. Porém, a sua principal característica é resistir a materiais ácidos, ou seja, né, com o pH abaixo de 7. Esses produtos têm como desvantagem a baixa dureza. Então, exemplo aqui, ele trouxe o PVC para a gente, né, tubos de PVC. Então, são materiais polímeros. Você vai ter aqui o que compõe a tela do seu computador. O celular hoje em dia depende muito, né? Acho que o celular tem mais compósito muitas vezes do que um material polimérico. Tem outros aí que já não tem material metálico com cerâmico, né? O cerâmico tem que a tela vai ser cerâmica, a câmera também, o vidrinho da câmera é cerâmico. Então, polímero você tem demais, né? Plástico tem para todo lado, borracha, materiais de borracha também. Então, essa é a composição dos materiais poliméricos. E agora o último tipo, que são os materiais compostos. Voltando no polímero, não reagir a ácido é principal porque os outros têm essa dificuldade. Segundo, esse tipo de material também a gente usa porque é mais fácil moldá-lo. Baixa densidade, baixa dureza e alta ductibilidade. Então, para você usar processo, você não precisa gastar muita energia numa máquina de prensar, de conformar, de cortar, porque eles têm essas características. Então, acaba sendo bem utilizados para esses aspectos. E outro também, muitos deles resistem às intempéries, né, do dia a dia e tudo mais, por não ter essa questão de reagir com materiais ácidos. E agora o quarto são os compósitos, né? Os compostos são aqueles constituídos de, no mínimo, dois materiais diferentes, cujo principal objetivo é obter características especificamente térmicas, mecânicas, estruturais ou de consumo. Que o exemplo é a fibra de vidro, compósito formado por uma resina, que é geralmente um poliéster reforçado com filamentos altamente flexíveis do vidro. Esse composto é utilizado aqui na estrutura dos aviões, né? Aqui ele está mostrando um 787 aí, um avião da Boeing, que tem fibra de vidro, tem alumínio, tem composto de carbono, aço, titânio e assim vai. Que eles vão justamente pegando o melhor de dois mundos, né? O melhor dos metálicos e junto com os cerâmicos, o melhor dos metálicos junto com os polímeros, o melhor dos polímeros junto com os cerâmicos, para desenvolver um material que possa atender alguma necessidade. Então, o avião tem isso. O avião tem que ter uma boa resistência mecânica, que ele sofre pressão, ele não pode apresentar vazamentos, questão de dilatação das peças também. Muda, né, a temperatura bruscamente, ele está voando lá tantos mil pés, depois está na altura
aqui da pista do aeroporto, mudança de velocidade também. Então, tudo isso é importante para que sejam desenvolvidos materiais que apresentem essas características que a gente não encontra nos que estão disponíveis na natureza. Então, aqui, ó, compósito no avião, no caso aqui do 787, 50% dele são compósitos, 20% alumínio, 15% titânio, 10% é aço, e os outros materiais compõem 5% desse avião. Então, os compostos eles são mais difíceis de encontrar porque eles são dois, né? 2 em 1. Eu lembro um compósito uma vez na faculdade, não sei se vocês já viram Vidia, ferramenta de corte. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui. Ela era um compósito. Deixa eu ver se eu abro uma imagem aqui. Então, eu vou ver se eu encontro aqui o exercício e compartilhar com vocês para a gente fixar mesmo, né? Essa parte a imagem. A gente passar por... No caso aqui não abriu o desenho não. Eu trouxe alguns exemplos de compósitos aí. Fibra de carbono, Kevlar. Deixa eu ver. Ixi, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho uma vídeo. Ah, tá aqui, achei. Deixa eu mudar aqui para compartilhar a tela com vocês. Vídeo é uma ferramenta de corte. Então tá aqui ela. Vídeo é metal duro, né? Que aqui ele tem duas propriedades. Ele tem um compósito de metálico com cerâmico. Então, material metálico embebido numa matriz cerâmica. Acho que aqui dá para ver nessa imagem melhor. Que é justamente para ela não cisalhar, né? E o cerâmico, como ele tem alta dureza, ele consegue cortar os demais, né? Por ter essa característica. Então aqui tem algumas imagens de vídeo. Eu creio que essa aqui realmente é que vai melhor mostrar esse tipo de material. Ferramenta de corte aí muito utilizada na indústria, uma das principais. Todo mundo conseguiu ver? Todo mundo viu? Viu sim. Alguém já trabalhou com vídeo, já viu uma vídeo pessoalmente? Eu trabalho com vídeo. Trabalha, né? E o bom é que ela não corta quase ninguém, né? Não, isso é bom. Na minha época o professor entregou uma, eu não sabia nem o que era e mandou fazer metalografia. Rapaz, isso aí rasga lixa, rasga politriz, isso aí rasga tudo, meu amigo. O único jeito que a gente descobriu foi usando pasta de diamante para conseguir polir ela e ver no microscópio, né? Tão elevada a dureza do material. Então aí ele vai pegar o melhor dos mundos, né? Dos dois para desenvolver um material que consiga cortar quase todos os outros, né? Lógico que tem materiais de maior dureza, mas a Vidia sim é um dos principais aí no nosso dia a dia. Outras questões importantes que a gente tem que ver aqui, ó, propriedades físicas dos materiais. Então, todas as informações estruturais intrínsecas ao material. Cada material possui sua especificidade, justificada através da estrutura molecular apresentada. Como as moléculas e, consequentemente, os átomos estão organizados internamente a uma estrutura definida por seu formato físico e natural. De novo aqui a ductibilidade, que eu parei aquela hora para não ficar deslocado, mas tem explicação dela aqui, ó. Ductibilidade é a propriedade que o material tem de se deformar antes de romper. Opostamente a isso, o material que possui baixa ou quase nenhuma deformação é chamado de material frágil. Um exemplo de material dúctil é o alumínio. Ele se deforma bem antes de quebrar, né, de se romper. O alumínio, quando tracionar é pegar a ponta dele e esticar, né? Consegue sofrer grande deformação antes de sua ruptura. A dureza pode ser interpretada como a resistência que o material possui na penetração identificada a partir de ensaios mecânicos. Essa propriedade é bastante interessante para avaliar a resistência da abrasão dos materiais. Aqui um exemplo, né? Caso se deseje selecionar um material para trabalhar com produtos abrasivos, deve-se realizar o teste de dureza para ver se realmente vai ser efetivo ou não.
Então, deve-se realizar o teste da dureza do material, é determinada a partir de alguns processos, né? Alguns tipos de ensaios aí, como o Brinell, o Rockwell e o Vickers. São 3 métodos diferentes aí que trabalham para identificar qual o nível de dureza do material. Outra importante característica é a tenacidade desse material, é a quantidade de energia de absorção de um material antes de fraturar. O ouro pode ser usado para exemplificar um material com alta tenacidade. Então, ele consegue receber... Sim. A minha tela travou aqui nas propriedades físicas dos materiais. Vê se você consegue passar aí no seu computador. Mas tá ali. Você tá na 10? Na 10. Tá, passou. Não, se você passou é porque não era para deixar, não. Tá nas Ué, era pra propriedades passar, não físicas é? dos materiais. Não era para deixar. Eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar de novo para todo mundo ficar sincronizado, tá bom? Tá bem. É porque tem uma configuração que ninguém pode mudar, só eu. Eu ativei ela. Só que infelizmente ele não tá respeitando a configuração dele mesmo. E aí pode ser que alguém mude, né? Aperte sem querer aí pro espaço, pro lado. E isso realmente atrapalha. Deixa eu ver, estávamos no 10, né? Outra propriedade é a resiliência. Essa aí, acho que muita gente já conhece, aquelas mensagens de Instagram, né? Tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Às vezes a pessoa fala, eu sou resiliente, mas nem sabe o que é, né? É tomar pancada e o que vem, né? Intrinsecamente é tomar pancada e continuar, né? Então, a resiliência, pela parte mecânica, é a propriedade que os materiais possuem em acumular energia quando submetidos à força externa, apresentando ou não deformação. Então, podemos aqui o exemplo, a vara que o atleta usa no salto em altura, se enverga até determinado limite sem se quebrar, retornando em seguida para a posição original, dissipando a energia acumulada, lançando o atleta, o atleta, quase um trava-língua aí, né? Então, dissipando a energia acumulada, lançando o atleta. Então, ele foi lá, apoiou, né? Saltou. Aquela energia que ela deformou, né, para ficar num formato de arco, praticamente, ela devolve para voltar à posição original. Se ele não tivesse a trava, ela ia devolver em qualquer sentido. Como ele tem a trava, né, quando ele vai saltar, ela devolve jogando ele para cima. Travou no 5 aí, Ítalo? Mas você consegue trocar ou não? Só para eu saber. Eu vou parar e vou compartilhar de novo. Ó. Vamos lá. Não, eu acho que é só Tá bom, aqui tá conseguindo mudar do não era pra você slide aqui. conseguir também, não. Não sei o que esse Teams está... Não tá respeitando mais, não. Vamos lá. Então, agora eu tô no 10. Todo mundo tá no slide 10? Sim. Show Eu de acho bola. que Então, é só apertar nesse parar o apresentador que fica automático. oi? Tem uma seta lá que tá parar o apresentador, não tem? Todo mundo tem isso aí? Vixe, essa aqui não era para aparecer mesmo, que aí o pessoal consegue apresentar o controle da apresentação. Eu acho que é isso que eles estão apertando. Eles estão apertando e tá... Entendeu? É, porque aí vocês... E no caso tá somente eu, né? Não, vocês não poderiam... No meu tem ela aqui, mas eu não apertei não, mas quando eu apertei uma vez ela ficou travando. Aí eu desfiz e ficou normal. Mas agora tá no slide 10 aqui também, apareceu, mas tá normal agora. Então vamos embora. Então, essa resiliência, outra importante característica que a gente tem que saber é a fluência, né? É a propriedade que o material possui de se deformar plasticamente, ou seja, né, sofrer deformação permanente. O tempo e a temperatura são variáveis que influenciam diretamente na análise desta propriedade. Então, todas essas propriedades, a fluência aqui, ó. Então, ele possui essa propriedade de se deformar plasticamente, ele sofre deformação permanente. Então, ele não volta ao estado original, mas isso também não faz ele se romper. Então, ele tem uma certa fluência dele, muda de formato, muda para outro.
O alumínio também tem boa fluência, dependendo do nível de espessura, você consegue mudar ele, o formato dele com a mão. Você tem outros materiais também que tem esse nível de fluência, que é a deformação permanente. Então eu pego, dobrei, ele fica dobrado. Ele não volta ao estado original, mas também não se parte em dois pedaços. Então esse seria a fluência desse material. Então todas essas propriedades físicas citadas acima são fundamentais para entender melhor as características de cada material, já que se faz necessário um estudo prévio para na elaboração de projetos mecânicos e na execução de atividades em que o material utilizado nos equipamentos requer mais atenção. Então isso aqui baseia, por exemplo, vou construir uma máquina na indústria e eu tenho que entender de materiais para saber que tipo de material eu vou colocar. Estou trocando uma simples engrenagem na minha linha de produção. Temos as engrenagens de sacrifício, eu creio que foi alguém aqui que falou, né, sobre engrenagem de sacrifício, não foi? Eu creio que foi aqui. Então temos as engrenagens de sacrifício, mas o normal é que sejam materiais de dureza similar para que um não deforme o outro. Tem aquelas que são feitas se travar para quebrar, né? Para que não transmita mais a força e não quebre uma outra parte mais cara da máquina. Beleza. Outra questão importante aí, quando a gente vai escolher o tipo de material que vai ser o nosso produto, né? Vou desenvolver um produto aqui, meu produto acabado, eu quero que ele tenha que tipo de propriedade. A panela, vamos lembrar de panela. Antigamente a panela era feita de barro, né? De argila. A gente sabe que formava-se um material cerâmico. Cerâmica é um bom condutor térmico? A gente acabou de ver, quem consegue me responder sim ou não? Cerâmica é um bom condutor térmico? Conduz bem calor? Não. Boa, Claudio Honor, gostei. Não. O que acontecia com a panela de barro? Não demorava muito para esquentar, mas também depois que esquentava não demorava muito para perder o calor? Exato. Exatamente, né? Hoje em dia é de alumínio para quê? Imagina o tanto de gás que você ia gastar para cozinhar numa panela de barro. Alumínio esquenta rapidinho, né? Esquenta rápido e perde o calor rápido também. Então, vou construir panela. Hoje a gente trabalha com alumínio. Pode ser que daqui um dia eles encontrem outro que esquente mais rápido ainda e pode ser um material sintético, uma mistura de dois, aí vai ser um composto que esquente mais rápido. Qual outro problema? Quando ele esquenta, ele dilata, ele tem uma deformação elástica, né? Então ela volta ao estado original depois que retira o fogo e perde o calor. Se fosse um material, por exemplo, um polímero, esquentou, ele basicamente muda de forma, derrete, né? Depende do nível de espessura e tudo mais, então já não serve. Então isso influencia até na escolha do material que a gente vai usar para fabricar as coisas. Hoje em dia, vou fabricar tal coisa, tem de tal material X. A indústria tem sim pesquisadores e desenvolve, né, materiais justamente para pegar o melhor das características de cada um. Dentre essas tem mais outras, né, que a gente não abordou nesse momento. Tem algumas outras também, essas são as principais. Então ele pega as características e outra é o custo, né? Sempre a indústria também vai levar em consideração o custo, que é a facilidade de encontrar o material. Exemplo, vou dar um da indústria automotiva que eu creio que todo mundo aí tem mais contato, né? Anda de carro, de moto e tudo mais. É sabido que os carros mais tecnológicos, super esportivos e tudo mais, usam muito fibra de carbono. É um material que tem uma excelente resistência mecânica, dependendo, é lógico, do sentido de impacto, é muito leve também. Então, a questão dele ser mais leve, isso ajuda, porque um carro mais leve, você tem um consumo menor. Né? A lógica é essa. Só que o custo dele é elevado. Então, tudo que você vai comprar, quem gosta de bicicleta, por exemplo, ele vai comprar uma bicicleta que seja de fibra de carbono. Meu amigo, é muito mais caro, porque não é tão fácil, né? Você ter acesso do que um alumínio da vida. E aí no carro também usa muito outros, são compósitos, né, no carro geralmente, que o pessoal utiliza, que também tem um custo mais baixo, que tem, não é uma fibra de carbono, mas resolve para aquele tipo de material, para o custo não ficar tão elevado. Então tem sempre isso. Temos materiais, vai subindo, vai melhorando, mas chega num ponto que o custo é tão elevado que às vezes não compensa para o seu processo. Então, entender de materiais ajuda nessa questão de escolha.
Aqui eu mostrei para vocês o diagrama, né? Tensão, deformação, que é quanto mais vai aumentando a tensão, mais ele vai se deformando, até que chega no ponto D aqui, que é o ponto que ele se rompe. Aqui o exemplo. Não sei se vocês conseguem ver o diagrama da esquerda aqui, ó. Então ele está sofrendo tensão, essa área que ele está subindo bem próximo à linha da tensão é a área elástica. Então ele praticamente não se deforma, né? Muito pequena, praticamente volta ao original. Chega no ponto que a curva está indo assim, ela começa a convergir. Aqui já começa a deformação plástica. Você pode ver que ele já não está mais no mesmo formato, na segunda imagem, ele já está mais alongado e mais fino. No terceiro ele já encruou. Tem um ponto ali que está bem mais fino que os demais, que é basicamente onde ele vai se romper, porque tem menos material e já está separando. Né? Você consegue ver na terceira imagem que ele tem uma silhueta, né? Encruar é a silhueta. Então ali ele já está te dando sinal, eu vou romper. Se continuar aplicando tensão, eu vou separar. E aí chega na última, ali ó, já praticamente rompeu, né, o seu material e são duas partes agora. Quem tem deformação dúctil é similar a essa imagem que está aqui à esquerda, que ele vai realmente te dando sinais, vai deformando, vai diminuindo a espessura, vai se alongando. Então, é uma curva muito similar a essa. O frágil, ele vai se deformando muito pouco. Ó. Pode ver que ele só tem a fase elástica. Ele não se deforma plasticamente. Ele vai se deformando, que até o ponto que ele consegue voltar ao original. Tirou a tensão, meu amigo, ele volta ao normal. Se continuar aplicando tensão, ele não vai se esticar, se alongar e ficar mais fino. Ele quebra. Né? Ele se rompe. Tchau. Obrigado. E agora as propriedades químicas desses materiais, né? Estão relacionados ao comportamento apresentado pelo material frente ao ambiente que se encontra. Os materiais que são encontrados isolados na natureza são considerados quimicamente estáveis. São aqueles associados a outros materiais, ou aqueles que são encontrados associados a outros materiais são considerados quimicamente instáveis. Então, o estável aqui é o hélio, né? E um instável ele mostra o tungstênio. Então, as propriedades químicas agora. Inflamabilidade. Isso aqui acho que é mais tranquilo para a gente trabalhar, que está mais próximo do nosso dia a dia, né? Então, inflamabilidade, propriedade material de entrar em combustão, né? Pegar fogo. Então, quem é muito inflamável tem esse risco. Geralmente na indústria a gente evita basicamente todos esses materiais e quando vai utilizar é um cuidado muito grande, né? Tem todo um procedimento, um protocolo que se faz necessário para manuseio. Temos a compatibilidade química do material. Né? Compatibilidade química do material diz respeito ao grau de tolerância que esse possui quando submetido a contato com um determinado fluido. Então, se ele entra em reação com específicos fluidos, ele não vai servir, por exemplo, para transportar, seja uma tubulação de fluido na nossa indústria, né? Tubulação de gás, tubulação de líquido, né? Que o professor fala, tubulação de óleo, né? Tubulação de fluido. Fluido entra qualquer um desses materiais aí que eu disse para vocês, né? A forma mais técnica de se dizer para não entrar nas especificidades. Então, se ele não reage, ele é um bom material. Então, lembra lá dos polímeros, que eram os plásticos? Eles não reagem sempre, né? Então, são poucos materiais que eles reagem. Então, isso é uma boa característica para eles, por isso que geralmente tubulação é feita desse tipo de material. Temos a piroficidade, né? Que é a tendência que uma partícula fina tem de reagir com o meio ambiente. Este fator leva a substância à autoignição, promovendo explosão. Então, se ele reage facilmente com o meio ambiente, gerando uma explosão, né, ele tem essa característica de piroficidade. E corrosão, que é o processo químico que se dá a partir das reações de oxirredução entre o material e o oxigênio. Sem a presença do oxigênio, esse processo não ocorre. Este fenômeno de corrosão acontece porque o material apresenta menor potencial de redução comparando com o do oxigênio, e por isso eles cedem os seus elétrons oxidando-se. Então, esses materiais que resistem mais à corrosão é muito importante para diversos processos. A indústria alimentícia só tem material inox, né? Material que resiste bem à corrosão, materiais que vão ficar expostos, né, às intempéries do dia a dia, sol, chuva, vento, tudo mais, tem que ter boa resistência a esse tipo de ataque, né, de corrosão. E as formas comerciais que a gente tem no dia a dia, como que são
É como que são feitas as formas de venda, né, de comercialização. Temos aí vergalhões, né, que no caso do exemplo do aço, né, vergalhão. Então, são barras em diversos perfis, pode ser redondo, chato, quadrado, sextavado. Perfilados, né, aí tem muito a ver o perfil com mais ou menos a forma que ele tem. Perfilado em L, em U, em T, em I e Z. Os exemplos aí para vocês. As chapas, né, já são laminadas, né, processo de laminação, são laminados planos. Exemplo aqui de chapas a gente encontra em diversas espessuras, né, para trabalhar, e tem alguns tipos de materiais também. E temos os formatos de tubos, né, são encontrados dois tipos comerciais, os tubos com costura, que faz a curva da chapa e aplica, né, um processo de soldagem unindo as suas duas extremidades. E temos os tubos, cadê? Seria mostrar tubo com costura. Então eles não podem trabalhar com altas pressões, né? Porque a solda é um ponto de tensão que ele acaba sendo mais frágil. Pode ser um excelente soldador. Em suma, né? 100%? Não. Muitas vezes o cara faz uma solda tão bem feita, que tem um nível de resistência mecânica muito elevado, muito próximo ao do material original. Então, basicamente, não diferencia, mas a maioria das vezes ela acaba sendo um ponto mais fraco, por ser um ponto de união. Então, em uma tensão mecânica mais elevada, ele acaba sendo o ponto que ele vai se romper. E temos os tubos sem costura, que é aqui para fabricar, né, fundição, extrusão e laminação. Então, você coloca esse tubo, você vai ter um lingote lá no formato cilíndrico para passar numa matriz que tem um furo. Então ele vai meio que se deformando para formar as paredes do tubo sem que precise fazer sem que precise fazer o processo de soldagem. Isso aqui é uma matéria da nossa próxima UC. Então a gente vai entender sobre fundição, extrusão, laminação e assim vai. Certo? Essa parte dos cálculos aqui, eu estou vendo que o tempo correu um pouco. Eu quero falar sobre outros dois assuntos com vocês aqui, ó, que são os tipos de tensões, que eu creio que vai fazer muito efeito aí. Tipos de tensão, comecei por cisalhamento aquela hora para explicar para vocês. Temos tensão de tração, que é basicamente puxar o material, né, pega nas duas pontas e vai separando-as, né? Então, quando aplicada uma carga ou força de tração em um corpo com comprimento inicial, esse tende a deformar-se conforme ocorre o aumento da intensidade da carga, provocando o alongamento unitário até que a força cesse e o alongamento total seja atingido, que é o máximo, né? Que é um limite de deformação plástica que ele tem. Que se passar disso, ele vai se romper. Compressão, a gente viu também, né? É uma tensão oposta de tração, pois a forma, né? Então pega aí, quer juntar as duas pontas, né? Pois a forma aplicada tende a comprimir o corpo de prova. Também acontece no sentido longitudinal do corpo de prova, mas tende a encurtá-lo. O exemplo pode citar uma mesa, né? Com peso sobre ela, os seus pés recebem um esforço de compressão, que é distribuído em cada milímetro quadrado de sua área. Em uma prensa, quando a pressa é atingida pelo martelo, está recebendo uma força de compressão para que tome a forma da matriz instalada na máquina. Então, compressão vai tentar esmagar. Cisalhamento a gente viu, e tensão de flexão aqui. Aplicar um carregamento em uma viga ou eixo, constata-se que aparece no seu interior vários pontos que estarão recebendo a ação de forças chamadas de tensão. Então, como visto na figura a seguir, quando uma viga, o eixo está submetido a um esforço ou carregamento à flexão, na parte superior da linha neutra, as fibras do material estarão recebendo tensões normais de compressão e na parte inferior as fibras estarão recebendo tensões normais de tração. Então aqui, ó, imagina o seguinte, está uma viga aqui, linha reta, ela geralmente eu falo flambar, né? Apresenta uma curvatura, porque na linha de cima ela acaba menor, né? Imagina aqui, geralmente é viga, isso acontece muito na área de civil, e dependendo da estrutura metálica também, né? Tá na parte mecânica também. Então flambou. A parte de cima é como se ela estivesse sendo comprimida, que ela está menor, e a parte de baixo é como se ela estivesse sofrendo flexão, que ela está maior, está dilatada. Então é basicamente essa imagem aqui
direita inferior, ela está sofrendo a flexão. Então está distribuindo a força ali no meio, né? Ela está envergando, né? Acho que trazendo para a linguagem convencional, está envergando. Temos também tensão de rotação. Então, quando se prende uma barra pelas duas extremidades, se aplica nela. Ô, Jussani, fica à vontade. Levanta a mão. Sim, na de trás lá da flexão seria como a gente fala, tipo assim, que tá selando. Tipo assim, a gente vai fazer uma. Como é que eu vou falar? Vai fazer uma viga na casa e você larga o telhado em cima e aí começa a falar que a madeira tá selando, que ela tá baixando. Seria isso? De certa forma, exatamente, que tem esse ponto. Eu não entendo muito de civil, mas ali, quando você aplica o telhado e começa a sofrer esse esforço, ele está sofrendo a tensão de flexão. Então, muito provavelmente, depois a pessoa vai lá analisar para ver como ficou, né? Mas sim, se você olhar, ela tá bonitinha. Quando você aplica o peso, ela dá uma deformada. Ela vai tentando formar um U, né? No caso. Então, geralmente, quando a pessoa vê, fala: Meu Deus do céu, vai cair e tudo mais. Não, isso é um comportamento normal do material, porque ele está sofrendo força e essa força está distribuída em toda, no caso ali, a viga. Mas eu creio que seja isso mesmo, Juscelino falou, está selando, né? A gente, tipo assim, com o que eu convivo costuma falar que tá selando. E ela fica um pouquinho com uma curvazinha meio pequena, mas fica, né? Uhum. Muitas vezes não é nem visível a olho nu, né? Você precisaria fazer medições mesmo para constatar isso. Mas exatamente isso, aplicou força. Para flexão, tem que estar apoiado em 2 pontos e ter um vão, né? E essa força tem que estar, não pode estar apoiada em cima dos pontos de apoio, ela tem que estar distribuída por toda a carga. Aí sim o material se flexiona. E tem os limites, né? Que ele vai sofrer aí, limite de tensão de flexão que ele suporta antes de se romper. Certo, Jussani? Uhum. Certo. Show. E tensão de torção, que é, né, quando se prende uma barra pelas duas extremidades e se aplica nela um binário de força em sentidos opostos. Pegou aqui e gira uma para o sentido, vamos pensar que eu vou girar essa para o sentido horário e essa para o anti-horário. Você está torcendo roupa, né? Quando a gente lava na mão aí, vai torcer a roupa. É basicamente tensão de torção. Ela sofrerá uma torção no seu sentido, no seu próprio eixo, e sua seção transversal será submetida a forças transversais de cisalhamento provocado pelo momento torsor ou torque. Geralmente materiais que sofrem torque, né? Em eixos e tudo mais, pode estar sofrendo uma tensão de torção. Então, que provocarão uma tensão de torção ou um cisalhamento, que é romper, né? Estas poderão causar a deformação da barra ou eixo, podendo chegar até o rompimento. Então, torção geralmente vai deformando esse eixo. Deforma, ele vai perdendo eixo desbalanceado na indústria, né? Espero que vocês não tenham muito, mas se tiver é comum, né? Porque vai sofrendo essas tensões até que chega uma hora que ele vai se romper, se for o caso. Certo, pessoal? Os outros slides aqui são todos sobre contas. Eu creio que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar ela nas próximas aulas, os 6 e assim vai. Tá bom? Perguntar para vocês aqui, alguma dúvida com relação a essas teorias, esses assuntos? Esclareceu as nomenclaturas que eu usei em alguns momentos aí, por muitas vezes não tinha ainda o conhecimento, hoje ele chegou. Como que estamos? Kenny, Claudio Honor, Jussani, Samuel, Johnny, Rafael, Valmir, João, Ítalo. Tranquilo. Consegui esclarecer aí, trazer coisas novas de forma clara. Deu para. Oi, Valmir, tá bem baixinho. Falando, isso é bom para a gente ter o conhecimento, né? Coisas novas nas nossas vidas. Para quem está tendo muita novidade. Exatamente, isso aqui a gente vai caminhar com esse conhecimento, essas competências nas próximas UCs. Certinho? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, agradeço aos senhores aí pela presença, né? A todos, boa semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Até mais. Boa noite. Com Deus. Pediu o professor do momento presencial para retomar isso na outra aula.